Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez ao lado dessa fera, Rafael. Olha só, hoje a gente vai falar sobre temas bem atuais, temas, eu diria até que polêmicos, mas que é preciso a gente conversar e falar sobre isso também, né, Rafael? Não Com adianta a gente certeza. se fazer de maluco, de desentendido, de que não está vendo o que está acontecendo no nosso Brasil neste mês de maio. É um mês aí que tem sido bem polêmico. E a gente está visualizando aí nas redes sociais, na TV, em tudo que é lugar. Fica aí que a gente vai conversar sobre isso depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui ao lado dessa fera, meu amigo Rafael. E eu tava aqui antes conversando com o Rafael, a gente conversando sobre alguns assuntos polêmicos que têm acontecido no Brasil. E não adianta a gente se fazer de eu não quero ouvir, não quero falar sobre isso. O problema que eu vejo, Rafael, tem uma frase que diz, né, que o mal ele cresce quando os bons se calam, não é assim? Sim, a omissão dos bons A omissão dos bons, permite né, com que o mal permite prospere. que o mal prospere. E aí a gente estava vendo, tem muitos pontos que a gente quer tocar aqui. Tem essa tragédia gigantesca, sem precedente que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, Rafa? Pois é, em algumas cidades, né, do sul, inclusive eu acho que já está abrangendo cidades de fora do Rio Grande do Fora Sul. do Rio Grande do Sul. E assim, já aconteceu no passado algo 1941, parecido. Exatamente. mas não foi. E não foi igual agora. Né? Pior, Agora né? Pior. tem sido uma experiência repetida, porque já teve alagamento. E o que isso nos traz à tona? O que foi feito de lá para cá para evitar uma catástrofe dessa, uma situação dessa na região? O que os governantes fizeram? Qual foi a atitude tomada de forma efetiva de falar, ó, se vier a ter novamente, vocês não vão mais passar Sim. da mesma forma? Não foi feito nada, né, Rafa? Eu acredito que não. Foi feito nada ou muito pouco. Não vamos dizer nada também pra gente não generalizar, mas provavelmente muito pouco. É tanto que a situação se Além da repete, recuperação da região, não vejo nada diferente de do que a prevenção. gente vê em alguns países. Por exemplo, o Japão. Sim. O Japão é uma aula de como uma civilização, diante de tantas catástrofes, se reergue, assim, se ergue novamente, né? Como Hiroshima, Sim, tsunami, uma por cima de bomba. tsunami, né? E poucos anos depois a cidade já está lá próspera de novo. Onde é colocado dinheiro público, né? É levado a sério o dinheiro público. Aí algumas pessoas falam assim, mas no governo anterior não foi feito nada. Amigo, mas no governo anterior e no anterior a ele, no anterior ao anterior, não foi feito de jeito nenhum. Não se tem esse olhar. O histórico mostra que isso já vem assim há muito tempo. Aí, Rafa, tem outra coisa, sabe que eu fico assim muito chateado. Às vezes eu gosto de ver as postagens nos comentários. A gente fala polêmico porque às vezes envolve um pouco de política. Mas assim, eu até comentando com o Rafael, vejo o Rafael também é de concordar comigo, concordou comigo inclusive. E gente, independente se você é A, B, C, D, azul, amarelo, vermelho, roxo, não importa. A gente está passando por um problema hoje, um gigantesco. Rio Grande do Sul, o pessoal do Sul está passando por uma situação complicadíssima dele. Quantas pessoas perderam suas vidas? Eu não falo nem do bem patrimonial, não, porque tendo vida, você tendo saúde, você reconstrói. Mesmo com dificuldade, você pode reconstruir, mas vidas não voltam. E às vezes ficam as pessoas lá, como eu vi algumas pessoas nas redes sociais. Bem feito o pessoal do Sul, porque votou em fulano, porque fala do cicrano, porque não sei o quê. Olha só como é que chega a Ou seja, maldade politizando do ser até o momento em que as pessoas cara. estão totalmente desamparadas. Não. Nessa hora, Rafael, no meu ponto de vista, acredito que você também, a gente tem que estar olhando quem é A, quem é B, quem é isso, quem é aquilo, não, cara. É um ser humano. É um ser humano e está precisando da sua ajuda. Vai lá e estende a mão. Eleitor de A ou de B não faz De B não diferença importa, nenhuma. que faz diferença. E Nessas horas a gente tem que olhar para isso. O que eu sinto falta é justamente essa visão dos governantes. Entendeu? Não interessa se o governante é do partido A, do partido B, Perfeito. seja federal, seja estadual, seja municipal. Isso. Eu acredito que esse momento é um momento de se abraçar e mostrar o lado humano. O lado humano. E eu tenho visto até na mídia, né, um certo confronto, porque existem alguns digitais influencers que são conhecidos e apoiaram o lado que não interessa a eles, o lado que é contra o que eles defendem, e gerou um confronto direto. Só que qual foi o problema maior desse confronto? É porque o confronto foi baseado numa fake news. Só que a fake news não foi da parte
de quem estava sendo acusado, e sim da própria mídia que estava acusando. acusando. Meu, isso é realmente vergonhoso ver isso no meio de um momento em que todo mundo deveria estar no mínimo de coração partido, né, pela situação do povo, mas estão confrontando por política, cara. E eu vejo, às vezes, eu gosto de entrar sempre nos comentários e ler os comentários. E você vê que assim, a ignorância, ela é algo assim que realmente te deixa paralisado, passa até vergonha. Eu vejo alguns comentários, por exemplo, que tem comentários que falam assim: ah, mas e as Forças Armadas, por que não estão fazendo nada? Meu querido, se você não sabe, existe um soldado em cima dele aqui nessa parte, hierarquicamente. A hierarquia e disciplina são os pilares de uma instituição militar. Então, acima do soldado, hierarquicamente, está o cabo, que está um sargento, que está um subtenente, um suboficial, que está um tenente, que está um capitão, que está um major, um tenente-coronel, um brigadeiro, um general, um almirante. E acima de todos esses, existe um ministro da Defesa. E acima do ministro da Defesa está o chefe supremo das Forças Armadas, chamado Presidente da República. Então, Rafael, o militar, ele só vai, assim, por mais vontade que ele tenha de querer ajudar, ele só vai poder fazer algo se o Presidente da República disser: eu quero os militares lá. Vão. E aí eles vão fazer. Se o presidente disser não vai, ninguém vai, por mais que vá fazer, porque ninguém vai quebrar a hierarquia, senão, por mais que você queira ir fazer o que é certo, que você como ser humano quer fazer, você vai estar quebrando uma hierarquia, desrespeitando uma ordem de um superior, você vai ficar preso, você vai ser punido. Então, antes de ficar com comentários ridículos, tipo, as Forças Armadas não fazem nada, como se os militares não quisessem fazer, eu tô dizendo que não tenha alguém lá que não queira fazer, eu não tô entrando nesse método. Eu quero que você entenda que as Forças Armadas só podem fazer algo quando há uma autoridade enviando, mandando. Ou seja, precisa ser provocado. Ou o ministro da Defesa, ou o presidente da República. Se o ministro não quiser e o presidente quiser, vai respeitar o presidente, que é hierarquicamente é o dono das Forças Armadas. É o bambambam da situação. Então, às vezes eu vejo as pessoas com esse tipo de comentário, não só esse, como muitos outros, que me deixam chateado, a ignorância das pessoas, então, sabe? Já que você entrou nesse contexto, a visão do Hugo, hoje, diante disso, dessa situação, você acredita que está faltando iniciativa do presidente da República em relação ao que está acontecendo lá no Sul, quando a gente olha para as Forças Armadas? Cara, assim, né, no meu ponto de vista, eu acho que todo presidente, numa situação como essa, eu penso assim, no meu ponto, posso estar enganado, mas uma situação como essa, ele tem que usar todas as forças que ele tiver. Todos os recursos que Todos os recursos que ele tiver, inclusive, não negar ajuda. Como, por exemplo, não estou me referindo ao presidente. Uruguai. Não estou me referindo ao presidente, se é o X ou Y. Eu estou falando numa situação como cidadão brasileiro. No meu ponto de vista, posso estar equivocado. Independente de quem seja o presidente, se era o anterior ou o atual. Eu estou falando que, no meu ponto de vista, eu, Hugo, presidente da República. Certo. Eu, Hugo, presidente da República. Eu usaria todos os meus recursos, tudo que eu pudesse, inclusive não negaria ajuda de fora do Uruguai, como você falou. Bem pertinho ali. Mas nós temos 26 estados, vários militares, bombeiros militares dos seus estados podem enviar pessoas para lá, podem ajudar. Tudo bem que mande os 26 e mais o Uruguai, ou seja, lá quem que quer ajudar. E logisticamente o Uruguai tá lá do lado. Tá lá do lado. Chegaria rapidinho, facilita conseguiria... isso. Então, às vezes eu vejo isso, sabe, Rafa, que na minha visão, eu sei que a gente fala assim como leigo, a gente não está lá na presidência da República para saber o que acontece. Ainda não, mas eu acredito que o Hugo vai chegar lá, pessoal. Fiquem de olho. Não é projeto de vida, mas ninguém sabe o plano de amanhã. Mas eu vejo assim, a gente não está lá para saber o que acontece, mas quem está aqui de fora dos bastidores passa a pelo menos ter uma visão de que é algo que revanchismo ou coisa assim. Não precisa, não quero demonstrar fraqueza para um país vizinho dizendo que eu preciso da ajuda exterior. Sabe, cara, é uma coisa assim que eu vejo que, como eu falei para você, numa situação, na calamidade como a gente está vendo hoje, vidas, pessoas, quantas vezes a gente vê áudios de pessoas que gravaram vídeos, cara, minutos antes da água levar, famílias que morreram. Eu vi uma situação de algumas famílias em que a água subiu, elas ficaram, a casa era lajeada e eles não tinham como sair pela porta e a água foi subindo até que eles ficaram presos, né? Você vê pessoas dizendo que não estão passando mais em alguns lugares porque tem muitos corpos boiando. Então olha só o que está acontecendo ali, cara, o cenário de guerra, que a mídia não mostra o que de fato está acontecendo. Ontem uma pessoa revoltada com a equipe da Globo fez um vídeo porque nem pisar na água os repórteres pisam. Entendeu? Então um repórter que não consegue
viver o que o povo está vivendo. Não sente, não sabe o que é. Se tornou fria a mídia. Por isso que eu acho legal as redes sociais, Rafael, que hoje no celular todo mundo pode ser um repórter. Se eu pego o celular, você tá lá. E aí eu acredito mais no vídeo que eu tô vendo do camarada gravando do que na mídia, qualquer que seja a mídia hoje. Porque, pô, você vê que a mídia, ela mostra aquilo que é interesse pra ela. Peraí, se eu mostrar isso, eu vou prejudicar aquela pessoa que me patrocina, aquela pessoa que é meu patrocinador, então não vou mostrar essa foto, eu vou falar sobre isso, mas de uma maneira mais suave. E não é verdade como deve ser. Sim, e já a rede social, ela não tem filtro, Não né? tem filtro, mostra a Vai verdade. mostrar a realidade. Mostra a realidade. E normalmente ao vivo. E normalmente ao vivo. Às vezes até mostra mais do que deveria, de uma forma explícita. Eu acho que às vezes, tipo, um acidente, a pessoa filmar em cima, muitas coisas eu acho que não são necessárias. Mas pelo menos a gente sabe que é a verdade. Sim. Não tem... E aqui, como você disse, verdade. Nós não somos a favor de pessoas que ficam espalhando notícias mentirosas, Sim, tal fake fake news. Não, news. isso aí não. Que realmente seja pra coisa boa, coisa ruim, é mentira. E mentira só existe uma verdade. A verdade é uma só. Mentira você pode inventar milhares, mas a verdade ela só é uma. Com certeza. E o Então- interessante é que com as redes sociais, Hugo, a gente percebe que o cidadão comum, que tem um celular simples, ele tem essa abertura. Olha quem veio participar com a gente. Olha só! Justin. Justin! E aí, carinha, tudo bem? Então, Rafa, é isso que fica aí com a gente, cara. Então, o que é que a gente tava falando, né? Da da liberdade, do que você acesso, tem. né? Então, a gente vê alguns momentos assim, mas não, vamos fazer uma avaliação das redes sociais, do que vai ser divulgado ou não. Tem que ter uma limitação. Rafael, pensa assim, a gente até já falou sobre isso. As leis no Brasil, elas já existem. Se você usa o seu celular para proliferar mentiras, para falar mal, cometer um crime, por exemplo, a lei já existe, você vai ser punido. Ou seja, dando moral, dando material, lucro Você vai cessante, ser punido. seja lá qual Então for, não preciso mais fazer, ou censurar, controlar, regular. Amigo, aqui a ferramenta é essa, você pode usar como quiser e você é responsável pelo que você E fizer. vamos comparar com outras Acabou-se. nações, Hugo. Quais são os países que regulam a E mídia? Pessoal aí mais a China, ditaduras, né? A Coreia do Norte, esse tipo de pessoas. Venezuela, Venezuela. Cuba. Ou seja, são países que não permitem. E eu vi uma informação, Rafa, até sobre isso, né? Mas falando de temas polêmicos, que eu achei muito assim, sabe? Interessante. Que lá na Venezuela, olha só pra você ver, isso é uma visão leiga de quem está aqui. Repito, conheço pessoas lá da Venezuela, tenho colegas que trabalharam, conviveram comigo, a gente às vezes ainda conversa ali, troca umas informações dentro do possível, porque ele tem medo de estar com o celular dele hackeado, dentro do possível. Mas o que a gente escuta ali conversando e fica pensando, será que não é isso? Pode não ser, mas tem grande chance de ser, que é, na Venezuela agora foi criada uma lei do combate ao fascismo. Aí você assim, pô, legal, fascismo, ao racismo, tudo isso é legal, pô, ninguém quer estar convivendo com pessoas fascistas, racistas, homofóbicas, ninguém gosta de pessoas assim. Legal, legítimo, só que o que eles enquadram, que eles veem como fascista? Tudo aquilo que você fala que vai de encontro ao quem está no poder hoje. Ou seja, o fascismo é oposição, ao poder. Quem está no poder hoje fez algo errado, roubou, desviou verba, fez qualquer coisa que não era correta, lícita, proba. Se você falar, você é um fascista. Porque eles usam, quem está no poder, usa o argumento democracia. Então existe uma justificativa para defender a democracia. Isso, então eles fazem tudo, cantam, arrotam uma ideia de democracia da boca para fora, mas que não usam. Então, se você, por exemplo, diz assim, hoje a gente, um exemplo. Hoje nós vamos desviar, vamos surrupiar, vamos furtar esse celular aqui deste cidadão que está ali sem visualizar, porque isso aqui ele usa para cometer atos antidemocráticos. Então, em prol da democracia, do bem de todos, nós vamos furtar o celular dessa pessoa. Aí se você dizer, mas peraí, furtar não é certo não, você não pode estar pegando nada da pessoa. Você então quer dizer que você está contra um ato democrático? Você é um fascista. Você tá eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Em algum lugar, né? Acho que eu já vi isso acontecer em algum lugar. Num país que começa com Bra e termina com Zinho. Não vou dizer o nome. Eu já vi, também não falaria o nome não. Inclusive, tem algumas situações em que tem gente de altíssimas cortes, de um poder... Você não pode nem falar, mas tem não pode falar, mas algum lugar, um país desse aí. esse tipo de atitude. Então você tá entendendo?
a pessoa usa um argumento de que nós somos democráticos e tudo que ele estiver fazendo, mesmo não sendo correto, se você falar, você por estar, entre aspas, indo de encontro a ele que é democrata, mas peraí, você não pode furtar o celular errado. Não, então peraí, isso aqui é para o bem da democracia. Você então é um fascista. Você está combatendo quem está combatendo o fascismo, então você também é fascista. Você entendeu? Ou seja, você não pode falar nada. Ou você é de acordo com o que eles fazem, ou você é fascista. E na China aconteceu parecido. Nossa, cara. Né? A liberdade hoje Rafael, religiosa não existe por Rafael, causa peraí, disso. não tem como você ficar tranquilo diante de uma situação dessa, mano. Independente de qual o seu partido político, a sua religião, meu amigo, não tem nada a ver com isso. É você olhar, ter um pouco de bom senso, velho. Peraí, tem algo errado nessa história, velho. Algo errado não tá certo. Independente de quem você escolhe, você pode votar em quem você quiser, meu filho. Você é livre. Mas para um pouco e pense e veja o que está acontecendo. Mas vocês falam isso, eu vejo as pessoas falando isso porque estão combatendo vocês, porque vocês não estão tendo voz. Não, não é só isso, é errado. Se fosse contra você, eu sou do time A. Como que uma pessoa do time A estivesse passando por isso, nós diríamos também, isso está errado. Não, isso aqui está errado. Aquela pessoa que está lá não deve ser, como eu acabei de dizer, das pessoas lá do Sul, que tem pessoas nas redes sociais, a gente vendo que ficando felizes porque aconteceu aquilo, cara. Que absurdo. Olha o ser humano tá chegando. Porque eles enxergam que a ideologia da maioria de lá é contrária da deles aqui. Então, olha só que nível o ser humano tá chegando. Mal. Pelo amor de Deus. Realmente. Mano, pelo amor de Deus, se fosse você aqui, eles lá com a família, todo mundo estaria compadecido com você, querendo te ajudar. Independente de onde você... Pessoal, o ser humano tá perdendo a essência ser humano. Sabe? Tá demais, e a gente tem que entender o mundo tá maluco, as limitações. Tipo, ontem estava tendo uma audiência lá nos Estados Unidos, né, falando sobre as interferências de um poder no outro no Brasil, né, as arbitrariedades que estão sendo hoje abertas ao público através de algumas forças internacionais que enxergaram o que a gente já enxergava há muito tempo. Sim. E felizmente a gente consegue ter um holofote que não estava sendo nos dado, né? Sim. E eu acredito que, parecido com o que está acontecendo com o Brasil, outras nações que passaram também por essa situação e que hoje estão caladas, também tentaram, né? E não conseguiram ser vistas. Sim. Porque, por exemplo, eu vou citar aqui Cuba, vizinho aqui. Estados Unidos fechou as portas, né? Relacionamento de todas as áreas com Cuba. Mas e o povo? O povo padece. Foi escravo, padeceu. Você acha que eles não queriam socorro de uma outra nação, não queriam ajuda? É só você ver quantos cubanos conseguiram sair daquela ilha, que estão hoje aqui no Brasil e em outros países. Você vê os próprios cubanos, cara, sinceramente, honestamente, eu nunca ouvi uma pessoa falando bem de Cuba. Que saiu de lá, que morou lá. Eu nunca vi uma única pessoa. E olha que eu conheço algumas pessoas. Inclusive, esses dias eu tive com uma que veio pra cá. Naquela época do projeto do Mais Médicos, né? E ela contando o que acontecia. Agora eu quero o seguinte. Se alguém aí que está assistindo nosso vídeo conhecer alguém que veio de Cuba, passar as férias no Brasil e voltou, veio passear, turistar, gastar dinheiro e voltou para lá. E falou bem de Cuba. Eu vou voltar para Cuba porque Cuba é melhor que o Brasil. Apresenta pra gente que a gente vai entrevistar essa pessoa. Comenta aí, esse vai ser inédito. Por favor. Pode ser da Venezuela também, né? Da Venezuela também. Se alguém veio da Venezuela. Inclusive tem uma pessoa que nós conhecemos recentemente. Lá semana passada, um desses episódios da gravação lá num desses lugares no estabelecimento que nós estivemos. Ela trabalha lá de garçonete, uma profissão honrada, e veio de Cuba. Ela era caixa de um supermercado lá em Cuba. E eu conversando com ela... Não, da Venezuela. Da Venezuela, perdão. Venezuela, pessoal. Veio da Venezuela. E hoje ela trabalha no caixa, trabalha de garçom, no atendimento no estabelecimento. E eu conversando com ela na última vez que estive lá, e ela falou que não tem nada que o Brasil perca para Cuba. O único medo dela é que a gente comece a tratar a população como eles foram tratados, que lá também foi aos poucos. Inclusive, Cuba não, Venezuela. Inclusive, um dos medos dela, que a gente até ficou brincando com ela, assim, uma brincadeira meio assim, né? Mas assim, amiga, pelo amor de Deus, você saiu de um lugar tão assim, né? Complicado hoje, o Brasil parece que tá querendo ir nesse mesmo caminho. Tomara que você não passe por isso de novo. De novo. Aí ela, Deus me livre, Deus me livre. Mas realmente, pelo que hoje eu tô vendo, tá complicado. Mas mesmo o Brasil estando do jeito que está, caminhando por um caminho mais
tenebroso, ainda está menos ruim do que a Venezuela. Esses países que a Do que gente acabou de esses citar. países, E o interessante, a gente voltando para a situação lá do Rio Grande do Sul, Sim. né, que eu acredito que não é a primeira vez, a gente já falou sobre isso, e dessa vez deve servir de lição, né? Porque existe uma comporta lá que ela suprimia o avanço da água em uma quantidade. Só que chegou no nível em que ela não comportava mais. Ou seja, comporta, não comporta. Não comporta. Chegou no limite, ela não vai mais segurar a água, ela vai transbordar. E eu acredito que a tecnologia no mundo inteiro é capaz de mudar até o curso de um rio. Sim. Se planejar, fizer um estudo. Por exemplo, a gente vê aqui no Panamá, né? De fizer um canal que corta o país inteiro. Sim. E consegue unir um oceano com o outro para escoamento tanto comercial quanto de passageiros. Então hoje é uma coisa, um projeto antigo que deu muito certo lá. Por que no Brasil não se poderia fazer algo desse tipo? Pois é, porque tecnologia tem, né? Tem. Tecnologia tem. Para mandar o homem à lua, não tem para fazer uma coisa como essa. Mão de obra. O que falta realmente não é dinheiro também não. Não é dinheiro não. O Brasil O Brasil tem dinheiro aí para... Trilhões o Brasil arrecada aí. O Brasil financia até as campanhas de quem vai roubar o país. Então, são trilhões de arrecadação no Brasil. O problema é que, infelizmente, o dinheiro no Brasil é mal distribuído. Com certeza. O dinheiro no Brasil é mal distribuído. O Rafael, eu vejo vendo, cara. Por exemplo, eu gosto muito de assistir e ler jornais de fora do Brasil. Eu gosto muito de praticar idiomas, principalmente o espanhol. E eu tava assistindo um jornal argentino. E vocês, quem acompanha aí o jornal, independente de você ser lado A ou lado B, vamos para os fatos, para os números. A Argentina, ela teve um superávit depois de 15 anos. Foi no mês de fevereiro, salvo engano. A Argentina, o peso argentino valorizou 25% frente ao dólar. Há muito tempo isso não acontecia. O Milei, que é o presidente atual lá, estava propondo algumas mudanças, como por exemplo... se eu não me engano, acabar algumas regalias para os parlamentares. Sim. Por exemplo, se você for parlamentar, seja no Congresso, seja o próprio presidente, ele falou para presidente, vice-presidente e os demais políticos, inclusive ele, se for pegue alguma coisa com ilicitude, com desvio de verba, corrupção, vai ser punido. Então olha só a ideia que o camarada traz, e isso faz com que a Argentina vá crescendo cada vez mais. Ou seja... E eu penso assim, Rafa, por exemplo, foro parlamentar, foro privilegiado. Sim. Se eu sou um parlamentar que busco fazer as coisas corretas e chega você com um projeto de lei, olha, vamos acabar com esse foro privilegiado e vai ser considerado crime hediondo a corrupção. Quem roubar. Pra ficar claro, português claro. Quem roubar vai ser preso e vai ficar... punição máxima ali. Punição máxima. Eu que vou buscar, eu que eu digo ao ser humano que busca fazer as coisas corretas, eu vou ficar preocupado porque você tá querendo fazer algo mais para enrijecer aquilo que é corrupto? É óbvio que não. Agora, os que defendem... Quem fica preocupado, Rafael, é o cara que tem um... Peraí, velho. Não concordo com isso. Não acho que isso é um absurdo. Que ter uma imunidade, isso é muito extremista. Sabe? Isso é extremista, uma situação como essa, amigo. Você, infelizmente, não tem como não pensar que você já tem um pensamento escuso na sua cabecinha. Porque se você quer fazer a coisa certa, você não tá nem pode botar pena de morte aí pro cara, se for preciso. Eu não preciso roubar? Eu não tô preocupado com isso. Quem tem que se preocupar é quem é o corrupto. Ou seja... quem que vai, se for pego, vai passar por isso. Hoje nós já vemos, quando vem essas propostas à tona, nós já vemos que tem uma bancada ali que defende um lado dos privilégios e uma bancada que defende o não privilégio, né? Então a gente já tem uma noção. E isso, para mim, independente de direita ou esquerda, é muito pela lógica, como o próprio Hugo falou. Se eu não tenho interesse em fazer nada ilícito, por que eu vou ter medo? Eu me preocupando com por que eu preciso de proteção, de uma proteção Eu quero é que deixe o negócio mais rígido ainda, que é para quem entrar ali, já entra Mas sabendo. Já que entramos nesse contexto, houve um parlamentar ali, que é Daniel Silveira, né? Não concordo, acho que ele errou demais nas coisas que falou, pela forma que falou. Mas ele tinha imunidade parlamentar, não é? Não estava em vigor? Não estava valendo? Por que não foi respeitado? Pois é, como é que o cara foi preso? Entendeu? Então hoje, essa falta
de clareza na legislação brasileira e na prática do Código Penal, na prática da Constituição, nos deixa numa situação e de impessoalidade, incerteza, né? De impessoalidade. que O é o pior de que é tudo. para um é para o outro. Tinha uma frase que eu aprendi desde criança que é pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aqui não funciona assim, Não. não. Se Chico for amigo Amigo de fulano, alguém, já não dá certo. aí o pau já não bate. Aí já fica diferente. Então, Rafael, eu acho que é isso, cara. Eu acho que foi um tema bem pra gente conversar. Tem outros assuntos que a gente poderia conversar nos próximos vídeos, né? Como a história do show, entre outros. Mas a gente não vai entrar talvez agora, porque o vídeo já vai ficar muito longo. Mas tem outros assuntos que a gente pode debater em outros momentos. Hoje a gente fica aqui com esse vídeo e aí dando ali a nossa força, né? Mandando essa força para os nossos amigos Pessoal do Sul aí. né? Que Deus esteja com vocês aí. Vou Força, colocar meus no amigos. final do vídeo aí, vamos colocar uma edição e indicar o Pix do pessoal lá que Sim, estão precisando. Vou importante. colocar aí no final aí para vocês que queiram Isso. ajudar. Usem esse Pix aí no final que a gente vai estar compartilhando com vocês. Isso. Então, pessoal, ó, que Deus abençoe aí, força aí, Rio Grande do Sul. E você que está ouvindo aí, se você pode ajudar, ajude. Ah, eu não posso ajudar, Hugo, financeiramente, ajude com uma oração. Sem dúvida vai ser muito importante para essas pessoas que estão lá. Então, tchau, fiquem com Deus. Valeu, somos isso aí. todos King King Song. Song.